Para destabilizar a sociedade e criar desarmonia entre as criaturas de Deus, Satanás deturpou a imagem da mulher. Homens odeiam mulheres, e isso é nítido. Eu não sei quando exatamente isso começou, mas foi há muito, muito tempo. Começou talvez na era em que os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam em casa, guardando a prole. Talvez pela força física, os homens começaram a se sentir superior de alguma maneira. E este pensamento não mudou mais. Aristóteles dizia que a mulher era um homem imperfeito. Freud disse que as mulheres tinham inveja do pênis. E os Red Pills? Bem, eles dizem merdas. Nem os homens mais sábios, intelectuais, conseguiram lutar contra a misoginia e a sua influência. Eu realmente penso que a maioria dos homens que já existiram não gostavam de fato das suas esposas, e sim que era apenas um desejo físico, um desejo sexual. Se eles não sofressem pressão para casar e formar uma família, tenho certeza que se contentariam com prostitutas. Tá achando que é mentira? Então por que os bastardos não eram assumidos? O homem foi retratado como um animal irracional que busca prazer a todo custo. Traições e abusos sexuais eram perdoados pelo seu instinto animalesco. Mas ai da mulher que fizeste o mesmo. Não que eu esteja defendendo essas atitudes, mas a hipocrisia de fato me irrita. Hoje em dia, mesmo com tantos relatos, mesmo com tanto sofrimento feminino, os homens questionam por que as mulheres sentem receio ao andar sozinhas na rua, ou por que ficam tão bravas com um simples elogio ou buzina. Por que elas não respondem os bons dias com um tom malicioso, ou porque elas escolhem o urso? A sociedade está doente. E acredite se quiser, a maior causa disso são os relacionamentos deturpados entre homens e mulheres, seja entre mãe e filho, amigo e amiga, esposo e esposa. Tá nojento. E Satanás sabe o poder que há entre uma família unida. Ele está fazendo homens odiarem mulheres e mulheres sentirem repulsa por homens. E sinceramente, tá difícil não nutrir sentimentos de ódio por homens quando notícias como feminicídio e abuso sexual são tão frequentes. Só estou fazendo este vídeo porque estou adoecendo psicologicamente, com tanta maldade, e o fato de ser prepotente, não conseguir explicar isso para outras pessoas ou mostrar a verdade, me tortura. Ou eu mudo essa realidade ou morro. Porque viver em uma sociedade onde me odeiam e me desrespeitam apenas pelo meu gênero é escrotice. E definitivamente prefiro a morte. Então, né, galera? Eu não sei nem explicar, mano. Eu escrevi isso durante uma aula. Acho que era de matemática. E foi logo antes de eu começar a entrar de férias, de Páscoa, sabe? E eu me peguei muito triste porque essa história, meu Deus, que foi um sujo. A história de Red Pills e legendários e a própria igreja sendo muito sexista com mulheres, a notícia da Jordana que sofreu uma humilhação por outro homem que se dizia cristão, tudo isso me levou a um pico assim de lucidez de que, por quê? Se eu fosse Satanás, por que eu ia querer afligir tanta autoestima e o papel da mulher? O que eu ganharia com isso? E aí eu percebi que, cara, são as mulheres que criam as proles, são elas que educam. Se você não tem uma boa visão sobre a sua mãe, sobre a sua irmã, sobre sua esposa, cara, a sua cabeça vira outra, entendeu? Se você tem traumas relacionados à mulher, você vira outra pessoa. Isso explica também tantos criminosos como, sei lá, aquele lá de Goiânia, o cara do parque, que só atacava mulheres. E, cara, isso é ridículo. E eu percebi que, cara, é todo um plano de Satanás. É por isso que ele deturpa tanto assim a visão das mulheres, porque elas foram presente, cara. Elas foram presente de Deus ao homem. Elas eram uma ajudadora. Elas foram feitas para serem amadas, cuidadas, respeitadas. E quando o diabo muda
tira meio que o valor das mulheres, os homens começam a rejeitá-las aquilo que Deus deu de mais precioso, entende? Então, isso foi um pico de lucidez e agora eu não sei o que fazer com essa informação, porque eu não sei, mano. Sempre que eu tento falar com Red Pill, sempre que eu tento falar com um machista, eles não me ouvem. Parece que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça deles, entende? E tá difícil, porque também tem aquela série Adolescentes, que tá no hype, né, hoje em dia. E é exatamente sobre isso, sobre esses movimentos Red Pills, incel, que odeia mulher, que se sente rejeitado. E aí, ao invés de lidar com uma forma madura com isso, com a rejeição, eles matam mulheres, eles criam um másculo contra elas, eles consomem pornografia, que, mano, não tem como negar. Pornografia é um conteúdo que estimula, sim, o estupro. Não tem como negar. Se você clicar em qualquer vídeo dessas páginas, você vai ver que é tudo, o cenário, a forma como o ator masculino e a atriz feminina são tratados e como ela sempre tem uma aparência mais jovial, ninfeta, infantil, vulnerável, e como é sempre mais agressivo, sabe? O ato em si. Então, cara, existe sim uma cultura de estupro estrutural na sociedade, e negar isso é burrice, porque é nítido. Porque a pessoa fala assim, não existe estrutura, não existe essa cultura do estupro, porque ninguém chega pra outra pessoa e fala, estupro aí, é legal. Não é isso. Às vezes é a sociedade onde você está inserido, às vezes são as pessoas ao seu redor, às vezes são os conteúdos das entrelinhas. Entende? Às vezes é o conteúdo sexual que você tem acesso que te impõe a esse pensamento. Então, cara, tudo que tá ao seu redor, tudo é gatilho. As músicas de funk, as pornografias, as novelas. Isso é até mesmo imposto pras meninas, como, por exemplo, os livros de romance, onde há romances predatórios, tipo 365 dias, 50 tons de cinza, entre outros livros de dark romance, enemies. Entende? Então, são estímulos de relacionamentos abusivos de todos os lados, e eu tô falando isso porque eu tenho propriedade. Eu tive uma fase que eu li esses livros, eu tive uma fase que eu consumia, entendeu? Esses conteúdos. Então, é uma loucura, e eu não sei o que fazer com essa lucidez, entende? Porque é a mesma coisa de você enxergar, você ser cego, enxergar e querer que os outros cegos enxerguem também, mas eles não aceitam o que você tem pra falar, eles não aceitam as suas dicas, então é desesperador. Então é um conhecimento que te entristece, que te agoniza, é uma loucura, né, gente? É igual Eclesiastes, né, quando Salomão diz que quanto maior a inteligência, maior a tristeza. Realmente. Mas é isso aí, galera, beijos. Onde caiu um bolo no meu telefone?